Olá, queridos estudantes! Nessa semana, vamos continuar conhecendo o sistema reprodutor e suas principais funções. Isso auxilia na prevenção de doenças e cuidados com a higiene pessoal. Vamos observar as imagens, as informações e resolver as atividades do PET. Vamos lá? Sistema reprodutor masculino. Nas imagens, nós veremos a localização de cada um desses órgãos e nesse texto a gente vai ver a função de cada um deles. Eu vou ler o texto e vocês vão acompanhando a leitura e depois a gente resolve as atividades. O sistema reprodutor masculino. Ele é formado por órgãos externos e internos. O pênis e o saco escrotal são chamados órgãos reprodutivos externos do homem, enquanto os testículos, os epidídimos, os ductos deferentes, os ductos ejaculatórios, a uretra, as vesículas seminais, a próstata e as glândulas bulborretrais são órgãos reprodutivos internos. Epidídimo. Após saírem dos tubos seminíferos, os espermatozoides seguem para o epidídimo, formado por tubos espiralados. Nesse local, os espermatozoides adquirem maturidade e tornam-se móveis. Testículos. São as gônadas masculinas e estão localizados dentro do saco escrotal, também conhecido como escroto. Eles são formados por vários tubos enrolados, chamados de tubos seminíferos, nos quais os espermatozoides serão produzidos. Além de produzir gametas, é nos testículos que ocorre a produção da testosterona, hormônio relacionado, entre outras funções, com a diferenciação sexual e a espermatogênese. Epidídimo. Após saírem dos túbulos seminíferos, os espermatozoides seguem para o epidídimo, formado por tubos espiralados. Nesse local, os espermatozoides adquirem a maturidade e tornam-se móveis. Ducto deferente. No momento da ejaculação, os espermatozoides seguem do epidídimo para o ducto deferente. Esse ducto encontra o ducto da vesícula seminal e passa a ser chamado de ducto ejaculatório, o qual se abre na uretra. Uretra é o ducto que se abre para o meio externo. Ele percorre todo o pênis e serve de local para a passagem do sêmen e da urina, sendo, portanto, um canal comum ao sistema urinário e reprodutor. Vesículas seminais. No corpo masculino, observa-se a presença de duas vesículas seminais, as quais formam secreções que compõem cerca de 60% do volume do sêmen. Essa secreção apresenta várias substâncias, incluindo a frutose, que serve de fonte de energia para o espermatozoide. Próstata secreta um fluido que também compõe o sêmen. Essa secreção contém enzimas anticoagulantes e nutrientes para o espermatozoide. Então, aí nós vimos várias funções, que adquirem os diversos órgãos. Glândulas bulborretrais. No corpo masculino, observa-se a presença de duas glândulas bulborretrais. Elas são responsáveis por secretar um muco claro que neutraliza a uretra, retirando resíduos de urina que possam estar presentes. E pênis é o órgão responsável pela cópula. Ele é formado por um tecido erétil que se enche de sangue no momento da excitação sexual. Além do tecido erétil, no pênis é possível observar a passagem da uretra, pela qual o sêmen passará durante a ejaculação. Sistema reprodutor feminino. Assim como no masculino, o sistema reprodutor feminino apresenta órgãos externos e internos. Os órgãos externos recebem a denominação geral de vulva e incluem os lábios maiores, lábios menores, clitóris e as aberturas da uretra e vagina. Já os órgãos internos incluem os ovários, as tubas uterinas, o útero e a vagina. Ovários. No corpo feminino, observa-se a presença de 2 ovários, os quais são responsáveis por produzir os gametas femininos.
Nesses órgãos são produzidos também os hormônios estrogênio e progesterona, relacionados à manutenção do ciclo menstrual, sendo o estrogênio relacionado também com o desenvolvimento das características sexuais secundárias. Tubas uterinas. No corpo da mulher, observa-se a presença das tubas uterinas, as quais apresentam uma extremidade que atravessa a parede do útero e outra que se abre próximo do ovário e que tem prolongamento denominado de fímbrias. A fecundação ocorre geralmente na região das tubas uterinas. O útero é um órgão muscular em forma de pera, no qual se desenvolve o bebê durante a gravidez. A parede do órgão é espessa e possui 3 camadas. A camada mais espessa é chamada de miométrio e é formada por grande quantidade de fibras musculares lisas. A mais interna, chamada de endométrio, destaca-se por ser perdida durante a menstruação. O colo do útero, também chamado de cérvice, abre-se na vagina. Vagina. É um canal elástico no qual o pênis é inserido durante a relação e o espermatozoide é depositado. Esse canal é também por onde o bebê passa durante o parto normal. Vulva é a genitália externa feminina. Fazem parte da vulva os lábios maiores, os lábios menores, a abertura vaginal, a abertura da uretra e o clitóris. Esse último é formado por um tecido erétil e apresenta muitas terminações nervosas, sendo um local de grande sensibilidade. Agora vamos para as atividades relacionadas a esse texto. Número 1. Encontre os órgãos do aparelho reprodutor masculino e feminino e separe nos quadros correspondentes. Aí eu já circulei 2, as tubas uterinas e coloquei lá no lugar dos órgãos femininos, das meninas, e a próstata, que eu coloquei ali na coluna dos meninos. Vocês vão procurar aí, seja no celular, seja no PET impresso, e vão colocar nas colunas correspondentes. O que for dos meninos, vocês vão colocar na coluna dos meninos, e o que for do sistema reprodutor feminino, vocês vão colocar no das meninas, ok? A questão número 2 é a seguinte: as estruturas numeradas de 1 a 4 da figura ao todo são, respectivamente, estão na ordem, de 1 a 4, a gente observa as imagens e coloca na imagem o número correspondente ao órgão certo. Então, olha só, tuba uterina ali, a número 1, tá logo ali em cima, próximo do ovário, que é o número 2. Logo depois, o número 3 é o útero. E o número 4 é a vagina, ok? Então, é tuba uterina, ovário, útero e vagina, que acerta. 3. Os órgãos do sistema reprodutor podem ser acometidos por várias doenças. O índice de câncer de próstata é bastante elevado em pessoas com idade acima de 60 anos. Uma das funções da próstata quando a gente volta lá no texto, a gente vê que uma das funções da próstata é contribuir com a composição do sêmen. Tá? Extrema importância a prevenção desse câncer, que é extremamente nocivo e mata uma parcela grande dos homens. A prevenção é sempre o melhor caminho. Então, finalizamos a nossa aula. Semana que vem nós aprenderemos mais. Até semana que vem. Qualquer dúvida podem me chamar. Um abraço.